E aí, galera do sexto ano, tudo bom? Beleza? Bom, pessoal, eu sou o professor Leonardo, sou da Escola Municipal Roberto Simonsen, da 8ª CRE, sou professor da matéria mais legal de todas, História. Então, pessoal, eu estou aqui para falar com vocês sobre esse material complementar da SME que foi enviado para os alunos na segunda semana, certo? Esse material correspondente à segunda semana, ele começa a tratar a história na página 19, 20, 21 e 22, tá legal? E eu estou aqui para comentar um pouquinho com vocês essas questões para tentar ajudar de alguma maneira a elaboração delas. Vamos lá? Então, pessoal, na página 19, a gente tem um texto. Esse texto é para que você oriente as suas respostas na letra A, B e C, certo? Então, o texto fala sobre a importância de estudar história, o texto fala sobre a importância que tem a história para a gente entender toda a dinâmica que acontece dentro das sociedades, dos países, enfim. Então, a primeira questão, ela está falando o seguinte: o que a história estuda? Muitos alunos, de maneira equivocada, às vezes colocam que a história é estudo do passado. Não é só isso. Lembrando que essa resposta não é uma resposta pessoal. Você tem que olhar o texto, principalmente ali no primeiro parágrafo, segundo parágrafo, para você entender e responder essa questão. Tá legal? Então, a segunda questão fala sobre a importância da história do seu bairro para a história do nosso país. Certo? Então, quando a gente fala sobre a história do nosso bairro, a gente está falando de uma história a qual a gente está dentro dela. Então, a história do nosso bairro faz parte da história da nossa cidade, faz parte da história do nosso estado, que, consequentemente, faz parte da história do nosso país. Tá legal? Então, preste atenção no texto também para responder essa questão. Agora, a letra C é uma resposta pessoal, certo? Ela permite que você, após a leitura do texto, faça uma avaliação e responda essa questão de maneira mais solta. Tá legal? E partindo para a página 20, na página 20, o exercício da atividade 2 vai falar sobre fontes históricas. Fontes históricas são os vestígios deixados pelos nossos antepassados que nos permite compreender um determinado acontecimento, um determinado fato, enfim. Então, o texto da página 20 vai falar sobre o que é fontes históricas, a importância das fontes históricas e os tipos de fontes históricas. E aqui na página 20 vai falar sobre as fontes orais, escritas, visuais, monumentos, cultura material, enfim, são alguns dos vários tipos de fontes históricas que existem e que você tem que ler para fazer a atividade 2 e a atividade 3, tá legal? Na atividade 2, a gente tem aí 5 exemplos de fontes históricas. Então, o que eu peço para que você faça? Leia a legenda de cada uma dessas fontes. Então, tá lá, fonte 1, tem a legenda dela. Fonte 2, tem uma legenda dela. E assim até a fonte 5. Depois da leitura dessa legenda, você vai classificar essa fonte histórica em escrita, fonte oral, monumental, visual, de acordo com o texto que você leu na página 20. Tá legal? Terceira atividade. A terceira atividade ainda é sobre fontes históricas. A terceira atividade, ela está lá na página 22. Deixa eu só conferir aqui, realmente, a página 22, você vai fazer um fichamento com 7 pontos a serem observados. Que tipo de fonte é essa? O que serve? O que você sente ao ver essa fonte? O que essa fonte documenta? Quem a produziu? Onde foi produzida? Em que época? Por que ela foi produzida? Então, são 2 fontes. A primeira fonte, fonte 1, é a fotografia da Escola Municipal Getúlio Vargas, localizada no bairro de Bangu. Um abração para todo o pessoal lá de Bangu. Então, essa fonte, você vai escrever sobre ela. Que tipo de fonte é essa? Ou seja, você vai classificar esse tipo de fonte. Lembrando que é uma fotografia de uma escola. Então, ela é uma fonte oral, que se transmite a partir da fala, da oralidade. Então, você vai classificar ela de acordo com aquele textinho lá da página anterior. Tá legal? E embaixo você vai colocar uma resposta pessoal. O que você sente ao ver a fonte? O que eu sinto é diferente do que você sente. Tá legal? Então essa resposta é pessoal. Beleza? Na questão 3, o que essa fonte documenta? Ela está documentando o quê? Um zoológico? Ela está documentando o quê? Um hospital? Ela está documentando o quê?
Tá legal? Na questão 4, quem a produziu? É uma fotografia. Quem tirou essa foto? Observa que na legenda não tem essa imagem, não tem essa informação. Tá legal? E na questão 5, está perguntando onde ela foi produzida. Aí você olha a legenda e na legenda vai te mostrar direitinho os dados sobre essa fotografia. Tá legal? E quando? A questão 6, em que época? Isso também está na legenda. Então, muita atenção. Toda vez que a gente trabalha com fotografia, muita atenção para fotografia, imagem, enfim, sempre observar a legenda. Tá legal? E isso você vai fazer também na fonte número 2. A fonte número 2 tem aí A fonte número 2, você vai usar o mesmo conhecimento na fonte número 1, entendeu? É para você classificar o tipo de fonte, a mesma coisa que você fez com o exercício da fonte número 1, você vai fazer no exercício da fonte número 2, tá legal? Passando daí, a gente tem a continuidade dos exercícios de história nas páginas 37, 38 e 39. Na página 37, a questão que está sendo colocada aí é para você transformar, para você representar anos em século. Fiz aqui uma tabelinha para a gente tentar compreender isso de uma forma melhor. Aqui eu tenho duas regrinhas. Primeira regra, quando o ano termina com 2 zeros, eu quero transformar um ano que termina com 2 zeros, eu quero representar ele em século. Então, primeira coisa, século sempre é representado em algarismo romano. Então, primeira regrinha, 1500, eu quero representar em século. Como é que eu faço? Toda vez que o ano terminar com 2 zeros, eu risco os 2 zeros, como eu fiz aqui, e o que sobrou é o século. Então, 1500 terminou em 00, risco, sobrou o quê? O 15, século 15. Ano 2000, terminou em 00, eu risco os 2 zeros, e o que sobrou? Sobrou o 20. O 20 é o século. Segunda regrinha, quando o ano não terminar em 00, certo? Eu coloco 1 na frente do número que sobrou. Por exemplo, 2019 terminou com o quê? Os dois últimos números. 19. O número da frente é o 20. 20 mais 1, 21. A mesma coisa em 1789, ano da Revolução Francesa. Quais são os dois últimos números? Não é 00, não são 00, não é 00. Então, quando isso acontecer, você soma 1 no número da frente. Qual é o número da frente aqui? 17. 17 mais 1, 18. E assim você faz essa questão da página 37. Tá legal? Na página 38, o exercício vai pedir que você tenha um conhecimento sobre pré-história, né? Período conhecido assim como período antes da escrita. Então, esse período da pré-história, ele está dividido aí em 3 fases: paleolítico, neolítico e idade dos metais, certo? Para esse exercício, tem um material, tem um texto de apoio, e a partir da leitura daquele texto de apoio, você vai colocar a letra correspondente dentro dos parênteses, certo? Então tem letra, deixa eu só colocar na página aqui, só um momento, página 38, só um minuto. Página 38, a gente tem lá, letra A, certo? Para paleolítico, letra B para neolítico e letra C para a idade dos metais. Então, cada uma dessas fases da pré-história, ela tem suas características, certo? Né? Um determinado período, os seres humanos viviam de caça, pesca, coleta, né? Aí a gente tem o período mais antigo, o paleolítico e tudo mais. No neolítico, os humanos aprenderam novas formas de sobrevivência, como a agricultura, por exemplo, né? Na idade dos metais, os humanos evoluíram ainda mais, digamos assim, e aí passaram a dominar as técnicas de fundição. Começaram a fazer instrumentos que não fossem só de pedra, instrumentos de ossos, enfim. Então, esse é o segundo exercício, esse é o exercício da página 38. Para a gente finalizar, na página 39, tem um exercício onde você vai classificar. Você vai classificar música, ferramenta, praia, escola, dança, cachoeira em tipos de patrimônio.
certo? Patrimônio é tudo aquilo que é importante para uma determinada sociedade, um determinado povo, uma determinada cultura. Então, você vai classificar esses exemplos que eu acabei de falar em patrimônio material, tudo aquilo que é palpável, digamos assim, imaterial. Exemplo, a gente tem folclore, nossas lendas, histórias, enfim. E patrimônio natural, né? As cachoeiras de Foz do Iguaçu, por exemplo. Algo natural, esse é o patrimônio natural. Tá legal? Espero que com esse breve vídeo eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma a resolver essas questões. Questões fáceis e até a próxima. Tá legal? Um abraço!